Os quatro anjos no rio Eufrates abordam um evento crucial da Bíblia na Revelação. É sobre uma mensagem especial encontrada em Apocalipse 9, versículo 14 e 15. Esta mensagem relata a respeito de quatro anjos malignos que estão amarrados nas margens do rio Eufrates. Esses anjos são libertos para executar uma tarefa importante de Deus: trazer seu julgamento ao mundo. Este evento ocorre durante a tribulação. A tribulação é um período futuro de 7 anos, quando Deus concluirá seu julgamento sobre o mundo incrédulo. Em toda a palavra de Deus, a tribulação está ligada ao dia do Senhor, que refere-se à época em que Deus intervém diretamente na história para cumprir seu plano. Este dia será um dia de ira, será um dia de sofrimento e aflição. Será um dia de problemas e devastação. Será um dia de escuridão e sombras. Será um dia de trombeta e clamor de batalha. Diversos julgamentos divinos, tumulto na esfera celestial, calamidades naturais e pragas terríveis caracterizarão o período de tribulação. Este evento desenrola-se às margens do rio Eufrates. O rio Eufrates é uma corrente d'água marcante mencionada na Bíblia. É conhecido como o berço da civilização humana e sempre foi visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro da Revelação, ele adquire um novo significado, tornando-se um símbolo crucial nos eventos que a Bíblia prevê para o futuro. Essa narrativa compõe uma série de visões observadas por João, o autor da Revelação, que representam os eventos que antecedem o fim do mundo e o julgamento final. A visão começa com o som da sexta trombeta, sinalizando eventos significativos. Está escrito: "O sexto anjo tocou sua trombeta e ouviu uma voz vinda dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus." Apocalipse 9, 13. Analisemos as palavras de Apocalipse 9, versículos 14 e 15, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: "Liberte os 4 anjos amarrados nas margens do grande rio Eufrates." Assim, os 4 anjos preparados para a hora, dia, mês e ano, foram libertos para causar a morte de 1/3 da humanidade. Esta parte da Bíblia é fascinante e, ao mesmo tempo, um tanto assustadora. Ela retrata um momento em que Deus interfere e o mundo conhecido colide intensamente com o espiritual, resultando em efeitos sérios para todos. Esta profecia serve como um lembrete para refletirmos profundamente e permanecermos mais conscientes. Ela nos faz lembrar do julgamento de Deus, da redenção e do seu domínio sobre todos os acontecimentos históricos. A história dos 4 anjos, inicialmente amarrados, mas agora libertos, marca uma grande mudança na narrativa do fim do mundo. Isso evidencia a justiça de Deus. Ao explorarmos este tema, somos encorajados a ponderar sobre as previsões da revelação, o julgamento divino e a compreensão da história e destino humano. É como embarcar em uma jornada por uma das partes mais intrigantes e interessantes da Bíblia, estimulando-nos a explorar nossas crenças, temores e esperanças em relação ao futuro. A liberação destes anjos tem como propósito causar grande destruição, permitindo-lhes ceifar 1/3 da humanidade. Contudo, questiona-se por que Deus permitiria tal extermínio. Não há uma conexão necessária entre esses 4 anjos e os 4 mencionados em Apocalipse 7, versículo 1. Eles podem ser os mesmos, mas também é possível que não sejam. Seja como for, estão preparados para a hora, dia, mês e ano do desencadeamento desse julgamento, como lemos, foram libertos. Isso implica que são anjos maus. Embora isso não seja certo, é provável que sejam anjos malignos. Apesar de tudo, são instrumentos do propósito divino. Os gafanhotos demoníacos detalhados anteriormente na Revelação eram capazes apenas de causar estragos em seres humanos. No entanto, estes 4 anjos têm o poder de realizar um massacre em uma escala sem precedentes.
Eles são despertados apenas quando Deus julga ser o momento apropriado, e sua área de atuação é limitada a uma porção específica da humanidade. Executam a vontade de Deus no tempo designado. O rio Eufrates era uma característica geográfica proeminente na antiga Babilônia. Isso marcava o limite do antigo Império Romano. Além disso, o Eufrates está ligado ao primeiro erro em Gênesis 2, versículos 10 ao 14, ao primeiro ato de violência em Gênesis 4:16, à primeira rebelião organizada contra Deus em Gênesis 11, versículos 1 ao 9, à primeira coalizão de guerra em Gênesis 14, versículo 1, e à primeira tirania. Esses acontecimentos podem ser encontrados no livro de Gênesis. Descrição do exército liderado por esses anjos. Apocalipse 9, versículo 16 ao 19. O número dos grupos de cavalaria era 2 vezes, 10.000 vezes 10.000, totalizando 200 milhões. Ouvi esse número, e assim visualizei os cavalos e seus cavaleiros em minha visão. Os cavaleiros usavam proteções nas cores fogo, jacinto, azul safira e de enxofre, amarelo, e as cabeças dos cavalos assemelhavam-se a cabeças de leões. De suas bocas emanava fogo, fumaça e enxofre ardente. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, provenientes do fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. Pois o poder dos cavalos para causar dano está em suas bocas e em suas caudas. Suas caudas são como serpentes com cabeças, sendo nelas que causam dano. Lemos, o contingente de cavaleiros totalizava 200 milhões. Esse número é simbólico ou concreto. Talvez esse número não deva ser interpretado literalmente, mas sim como uma representação de um exército incontável e maior do que qualquer coisa que a humanidade já testemunhou. Esses cavaleiros são descritos de maneira estranha e chocante. Essa é uma imagem extremamente forte de terror, destruição e a sugestão de demônios. Lemos, o grupo de cavaleiros. Isso se refere a um exército comum ou sobrenatural. É uma tropa de soldados humanos ou um exército de hordas demoníacas. Se o que está sendo descrito é um exército humano convencional, então a descrição peculiar pode estar relacionada à guerra mecanizada moderna. Pode ser que João esteja utilizando as palavras disponíveis para retratar maquinaria moderna, explicando assim por que a história que ele apresenta é tão estranha e assustadora. Possivelmente, a interpretação mais segura é enxergar isso como um exército literal de 200 milhões de pessoas, mas um exército demoníaco invadindo a Terra. Isso amplia ainda mais a ideia do exército demoníaco, que se assemelha a gafanhotos, introduzido anteriormente na Revelação. O restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu nem mesmo das obras de suas mãos, continuando a adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira que não têm visão, audição ou movimento. Eles não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, imoralidade sexual ou furtos. Lemos. Mas o restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu. Apesar dos sinais e milagres impressionantes, a maioria da humanidade não demonstrou nenhum sinal de remorso. Em vez disso, o ser humano persistiu na adoração de ídolos como de costume. Eles não interromperam sua veneração a demônios, seja ela consciente ou inconsciente. É surpreendente como as coisas podem retornar ao que é considerado normal rapidamente após um desastre, como um terremoto. Temos a tendência de esquecer as lições de Deus, especialmente aquelas apresentadas na forma de julgamento. Lemos, e eles não se arrependeram de seus homicídios, feitiçarias, imoralidade sexual ou furtos. Essa enumeração de pecados é uma acusação contundente contra a era em que vivemos. A imoralidade sexual e os furtos são, sem dúvida, algumas das características marcantes de nossa civilização contemporânea. A conexão com demônios surge da interpretação de que esses anjos poderiam ser anjos caídos ou seres demoníacos devido à sua missão destrutiva.
Os demônios são retratados como espíritos malignos, geralmente associados à adoração de deuses e ídolos falsos. No Novo Testamento, fica claro que os demônios conhecem Jesus e o temem. Eles são descritos na Bíblia como espíritos malignos e rebeldes contra Deus e as pessoas. Seu papel faz parte dos eventos e profecias do fim do mundo descritos no livro do Apocalipse. Os 4 anjos no rio Eufrates fazem parte de uma profecia apocalíptica no Apocalipse, e sua conexão com demônios é mais interpretativa do que explícita. Sua representação como seres espirituais maliciosos é consistente ao longo da narrativa bíblica. Os 4 anjos no rio Eufrates. O trecho sobre os 4 anjos pode ser visto como uma representação do julgamento de Deus. Na Bíblia, os julgamentos de Deus frequentemente são retratados como um meio de provocar arrependimento e demonstrar seu poder e justiça. Por exemplo, Apocalipse 9, versículos 20 e 21, menciona que as pessoas restantes não se arrependeram de seus pecados apesar das pragas. Isso sugere que o julgamento serve como um chamado ao arrependimento. Esta parte do Apocalipse é uma representação das consequências de se afastar de Deus e da importância do arrependimento. Esta é uma forma de mostrar como o pecado é sério e a importância de a humanidade buscar reconciliação com Deus. Relacionando-se com outras profecias e temas bíblicos, encontramos no livro de Daniel descrições e temas semelhantes de batalhas no fim dos tempos e julgamento divino. As profecias em Daniel frequentemente apresentam bestas e símbolos que representam diferentes impérios e sua eventual queda. O tema do julgamento é constante em toda a Bíblia. A liberação dos anjos no Eufrates pode ser vista como parte da história mais ampla do julgamento final de Deus sobre o mundo. Deus tem controle sobre demônios? A ideia de que Deus tem poder sobre tudo, inclusive demônios, é intrigante. Isso aborda a questão de como o mal coexiste com a onipotência de Deus. Vamos explorar mais a fundo esse tema usando exemplos e lições da Bíblia. Deus é onipotente, o que significa que ele tem completo poder sobre tudo no universo. Isso inclui todos os seres espirituais, como anjos e demônios. A Bíblia ensina que Deus criou tudo e nada existe fora do seu controle ou autoridade. Colossenses 1, versículos 16 e 17. Isso sugere que até mesmo entidades demoníacas estão sob o controle supremo de Deus. No livro de Jó, Jó 1, versículos 6 ao 12, Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus permite que Satanás teste Jó, estabelecendo limites. Isso indica que, mesmo quando as forças demoníacas agem, é sob a autoridade e permissão final de Deus. No livro de Samuel, o rei Saul é atormentado por um espírito maligno enviado por Deus após sua desobediência. Isso mostra que Deus pode permitir a influência demoníaca como forma de julgamento. No Novo Testamento, Jesus encontra e expulsa demônios, mostrando seu poder sobre eles e que Deus pode usar atividades demoníacas para demonstrar sua autoridade. A Bíblia estabelece limites claros para a influência dos demônios. Por exemplo, no livro de Jó, Deus permite que Satanás teste Jó, mas com limites. Jó 1, versículo 12 e Jó 2, versículo 6. Tiago 4, versículo 7, aconselha os crentes a sujeitarem-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Isso sugere que, embora as forças demoníacas possam influenciar, os crentes têm o poder, por meio de Deus, de resistir a elas. Além disso, Efésios 6, versículos 11 e 12, encoraja os cristãos a vestirem toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Isso sugere que, embora as forças demoníacas estejam em ação, Deus fornece meios de proteção e resistência. A Bíblia reconhece a existência e a influência de entidades demoníacas, enfatizando que elas operam sob o domínio de Deus e estão sujeitas à sua autoridade.
Para os crentes, é aconselhável confiar no poder de Deus e nos recursos espirituais que Ele provê para resistir e superar influências demoníacas. Por que Deus permite isso? A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, Deus permite que Satanás teste Jó, levando a um entendimento mais profundo e fé em Deus. Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, embora não endosse ou crie o mal em si. É um tópico complexo que muitas vezes leva a discussões sobre livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é frequentemente chamada de problema do mal na Bíblia. A Bíblia aborda essa questão de várias maneiras. Por exemplo, Romanos 8, 28 diz: "E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito." Isso sugere que Deus pode trazer o bem do mal ou do sofrimento. Além disso, o conceito de livre-arbítrio, como visto em Gênesis com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento muitas vezes são resultado das escolhas humanas, em vez de atos diretos de Deus. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos tópicos mais debatidos. A história dos 4 anjos no rio Eufrates é uma parte significativa da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram escolhidos especificamente e preparados para um momento específico para realizar uma grande tarefa. Essa parte da história é intensa e nos faz sentir desconfortáveis. Isso realmente destaca como as decisões de Deus podem ser fortes e severas. Pontos-chave a serem considerados nessa narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A liberação dos anjos marca um momento de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro do Apocalipse. Refletindo sobre este trecho, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus, conforme revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que está no controle mesmo sobre as forças mais poderosas do universo. Essa narrativa nos encoraja a refletir sobre os temas mais amplos do julgamento divino, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um convite à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso lugar no plano de Deus. Como diz Apocalipse 13, 9, "Se alguém tem ouvidos, ouça." Isso é um convite para ouvir, entender e responder às verdades profundas encontradas na palavra de Deus. No geral, os 4 anjos no rio Eufrates não são apenas uma história do passado, é uma mensagem viva e relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e estudando a Bíblia com cuidado para que possamos compreendê-la melhor. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre o ensinamento de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos estar ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé.